Fala galera, seja bem-vindo aqui a Nova Concursos, eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos fazer algumas resoluções de questões de Excel, beleza? Então você que vai prestar aí o seu concurso e tem Excel no edital, vale a pena acompanhar essa aula. Vamos lá? Então acompanha comigo. Bom, antes de mais nada, deixo meus contatos interativos aqui para você, então você está vendo aí todos os meus contatos, você tem meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail, meu canal no YouTube e também meu WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver em relação às questões de informática, pode mandar mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer em responder, beleza? Então vamos lá. Continuando, nós temos aqui uma questão do Excel que as pessoas batem o olho nela e já ficam com medo. Falam, nossa senhora, olha o tamanho da questão, olha o tamanho da função. Não tenho a menor ideia por onde começar. Então aqui na nova você vai ter não só a ideia de como começar, mas também de como acertar a questão. Olha lá. Então ele traz, observe a planilha do Excel na sua configuração padrão apresentada parcialmente na figura. Então você está vendo aí, né, a figura que traz a tabela e ele fala: assinale a alternativa que contém o valor de bônus do nível B.Júnior, considerando que esse valor será o resultado da fórmula. E aí ele fala, a fórmula está inserida na célula R16 e considere que o caractere ponto e vírgula está configurado como separador dos argumentos das funções. Então, esse complemento aqui, para a gente, não muda nada. Vamos dizer assim, toda essa parte aqui é totalmente desnecessária. Então o que interessa para a gente é a função propriamente dita. Então aqui na função C nós temos PROC-H, esquerda, e aí a gente tem ali o complemento da função, maior que 15, 100 mais 10 vezes 5, 50 menos 5 vezes 2. Bom, como a gente já sabe, toda função C ela precisa ser separada. Saber identificar quem é a condição, quem é o valor verdadeiro e quem é o valor falso. A condição a gente sempre enxerga quando a gente tem uma comparação. Então está aqui o operador de comparação, que é o símbolo do maior. Então o que ele está comparando? Se o PROC-H for maior que 15, certo? Então tudo isso que a gente está enxergando é a minha condição. Então tudo isso aqui é condição. Então essa é a primeira etapa que a gente precisa fazer numa função C. Após a condição vai até aqui, aí, nós temos o valor verdadeiro, que vai daqui até aqui. São os pontos e vírgulas que separam. Então vamos fazer isso aqui mais bonitinho. Então tá lá, condição, que vai daqui até aqui, beleza? Então aqui é a condição. Depois nós temos o valor verdadeiro, que é esse cara aqui, então, valor verdadeiro, e esse cara aqui é o valor falso, tá? Então, valor falso. Sempre será assim e nunca vai alterar, sempre nesta ordem. A minha condição é se o PROC-H for maior que 15. Como é que eu vou saber? Vamos descobrir o PROC-H. Só que dentro do PROC-H a gente tem uma função esquerda, que é uma função de texto. Função esquerda é uma função de texto que vai pegar um texto que está na célula Q16. Quem é Q16? Q16 está aqui, ó. Q16. Então está aqui, ó. É o B-Júnior. Beleza? Função esquerda é uma função que vai pegar uma parte do texto do lado esquerdo. Que parte é essa? Ele vai trazer uma quantidade de caracteres. E essa quantidade de caracteres está definida aqui, ó. Tá vendo? Então ele vai pegar um caractere do texto que está em Q16 do lado esquerdo. Que caractere seria esse? A letra B. Olha só. Então aqui a esquerda, né, a função esquerda é B. Aí ficou PROC-H, então eu vou transcrever aqui para baixo para você como ficou. PROC-H, abro parênteses, aí eu vou ter B, ponto e vírgula, aí eu vou ter cifrão Q, cifrão 11, dois pontos,
cifrão U, cifrão 12, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula falso. Beleza? Então coloquei bem grande aqui para a gente poder identificar todos os itens que a gente teria na função PROC-H. PROC-H é uma função de procura na horizontal. Ela é bem parecida do PROC-V, certo? Só que o PROC-H, ao invés de procurar nas colunas, ele procura nas linhas. O que eu vou procurar? B. Eu vou procurar a letra B. Onde? No intervalo de Q11 a U12. Qual é o intervalo de Q11 a U12? De Q11 a U12 é este intervalo aqui, ó. Tá? Então, nós temos este intervalo. O que eu estou procurando? A letra B. Tem letra B? Tem. Olha aqui, ó. Beleza. Aí você analisa aqui. Traga para mim o que está na segunda linha. Então, primeira linha, segunda linha. Então, primeira linha é onde está a própria letra B. Segunda linha é o que traz correspondente ao B, que é o 15. Então, toda a função PROC-H vai dar 15. Beleza. Então tá, a gente já sabe que o resultado aqui é 15. Muito bem. Então, vamos apagar tudo isso. E agora a gente vai já colocar o resultado lá para a gente analisar a função C. Então, aqui, tudo isso aqui a gente já sabe que dá 15. Então, ó, todo esse resultado aqui, 15. Beleza. Aí você analisa. 15 é maior do que 15? É a nossa condição para ser analisada. Não, é falso. Se é falso, esquece o valor verdadeiro e só faz o falso. Quem é o falso? 50 menos 5 vezes 2. Faz a multiplicação primeiro. 5 vezes 2, 10. Menos 50 vai dar 40. Então, a resposta desta questão é alternativa D, 40. Beleza? Então, é uma questão difícil? Não. É uma questão que eu preciso ter atenção e sempre resolver de dentro para fora. Beleza? Segue o bonde, vamos para mais uma questão aí que envolve a função C. Então, função C, quando a gente tem Excel no edital, é uma função que aparece com mais frequência. Então, olha lá. Primeira coisa, fazer aquela separação. Então, a gente nem lê mais o enunciado. A gente foca na função. Então, qual é a função? Se a média de A1 a C3 for maior que 4. Então, isso daqui é a minha condição. Então, olha lá. Então, condição, eu vou colocar aqui a letra C. A soma é o meu valor verdadeiro. E aí a gente tem o mínimo como valor falso. Certo? Então, como você pode ver, não é nada diferente daquilo que a gente acabou de fazer. Então, você tem ali uma condição, um valor verdadeiro e um valor falso. Minha condição é se a média de A1 a C3, de A1 a C3 envolve aqui, ó, todos os números presentes dentro daquele intervalo, for maior que 4. Então, o que é média? Média é a soma de todos os números que estão lá dentro dividido pela quantidade de argumentos que a gente tem, que seria a quantidade de células, por se tratar de um intervalo. Então, você somando aqui, ó, você vai ter 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Aí você tem 10 mais 7, 17, mais 3, você vai ter 20. Mais 4, 8, então vai dar 36, certo? 36 dividido por... Vamos contar a quantidade de itens que a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 36 dividido por 9, quanto dá? Dá 4, professor. Beleza. Então, agora analisa. 4 é maior do que 4? Não. Então, é falso. Se é falso, esquece o valor verdadeiro e só faz o falso. Quem é o falso? O mínimo. O que a função mínimo faz? O mínimo vai buscar o número mínimo que a gente tem.
Qual é o número mínimo que a gente tem no intervalo total, que é de A1 a C3? O número mínimo só pode ser o quê? O zero, que está aqui presente. Então, qual a alternativa correta? Alternativa A, 0. Tá vendo só, galera? Então, é uma questão extremamente fácil, mas que assusta pelo tamanho. Então, faça os rabiscos. É extremamente importante que você saiba identificar numa função C quem é a condição, quem é o valor verdadeiro e quem é o valor falso, beleza? Bom, seguindo adiante, a gente tem mais uma questão que agora envolve uma outra função. Olha lá. Assinale a alternativa com a fórmula a ser inserida na célula C13 para contar a quantidade de vezes em que aparece a palavra encerrado no intervalo de C2 e C10. Então a palavra-chave já está aqui, ó. Contar a quantidade de vezes em que aparece. Esse tipo aqui de situação no Excel é feito por uma função chamada CONT-C. Preciso ter esse conhecimento? Lógico. Você tendo esse conhecimento, já faz com que você possa eliminar alternativas que não seja CONT-C. E aí facilita a tua vida e muito. Olha isso que bacana. Não pode ser alternativa B, não pode ser alternativa C, não pode ser alternativa D. Sobrou o quê? Sobrou A e sobrou E. Beleza? Agora veja que interessante. Eu tenho que contar quantas vezes aparece a palavra encerrado. Só que o Excel não tem como adivinhar o que eu estou contando. Então veja a alternativa A. Conte C, de C2 a C10. O quê? Você está dizendo para ele o que ele tem que contar quantas vezes se repete? Não. Então, neste caso, está errada a alternativa A, sobrando a alternativa E. Ah, professor, mas lá não está dizendo que ele tem que contar quantas vezes se repete o encerrado. Tá sim. Ele está mencionando a célula B13. E quem é B13? Olha que interessante, B13 é justamente encerrado. Então, quer dizer, ele pode escrever entre aspas encerrado ou ele pode mencionar a célula em que está escrito a palavra que vai ser contada quantas vezes se repete. Beleza? Tranquilo? E aí, galera, você está vendo só? O Excel não é um programa difícil, o Excel é um programa extremamente tranquilo em relação à resolução de questões. O que a gente precisa é dar esse tempo para a gente, fazer exercício. Não adianta nada você ir para a prova sem ter nenhum tipo de treinamento antes. Estudar a teoria e não realizar na prática também não vai te ajudar. Em informática é extremamente importante que a gente tenha a prática. E aí você tendo a prática, você consegue visualizar as questões com uma clareza maior. Então, quer dizer, isso que a gente está fazendo, você vai conseguir fazer também sozinhos. A partir do momento que ele mencionou lá no enunciado que é para contar quantas vezes se repete, você já tem que associar qual a função que faz isso mesmo no Excel. Ah, é a função CONT-C. Beleza. Então, nas nossas aulas aqui na Nova Concurso, lá no Excel, quando eu explico função a função, eu discrimino cada característica dela. O que essa função faz? A função CONT-C é uma função que vai contar quantas vezes se repete uma condição informada, além das outras funções que estão presentes ali nas aulas e que também são cobradas em prova. Então, você que ainda não tem o curso, adquira já, para que você fique já bem na frente das pessoas que ainda não começaram a estudar. Beleza? Vamos seguir, vamos ver mais questões, olha lá. Aí eu coloquei para você mais uma questão que envolve aqui uma situação em que a função C ela é um pouquinho mais curta, mas ela está presente dentro de uma somatória. Olha lá. A imagem a seguir mostra uma planilha do Excel sendo editada em sua configuração padrão. Beleza. Assinale a alternativa que apresenta o valor, o que será exibido na célula C5 após esta ser preenchida com a fórmula igual B4 mais CB1 vezes B2 maior que 10, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula C1. Então é aquilo que a gente já sabe, né? Quem é B4? Vamos lá procurar. B4 é 2, não é isso? Então vou colocar aqui, ó, 2 mais o resultado da função C. A função C ela é formada por condição, que a gente está vendo aqui a comparação. Então essa é a minha condição.
o valor verdadeiro, que é só o A3, então esse aqui é o verdadeiro, e esse daqui é o meu valor falso, tá? Então tá lá, vamos fazer isso aqui mais bonitinho. Então, ó, valor verdadeiro aqui, então aqui é o valor verdadeiro, e aqui é o valor falso. Beleza pura. Então tá, bom, qual a minha condição? Se o B1 vezes B2 for maior que 10. Quem é B1? B1 é 5. Quem é B2? B2 é 2. Então, 5 vezes 2 vai dar quanto? 10. 10 é maior que 10? Não. Então é falso. Se é falso, esquece o valor verdadeiro, que seria o A3, e faz o falso. Quem é o falso? C1. Quem é C1? 4. Então, 2 mais 4 vai ser igual a 6. Portanto, a alternativa correta, alternativa B. Beleza? Então, questão bem tranquila aí para você resolver. Ótimo. Então, segue o bonde. Trago mais uma função aqui que você precisa ficar atento, porque costuma cair muito em prova. Trata-se da função menor. Então, olha lá. A função menor é uma função presente dentro do Excel que permite que você possa trazer o menor valor de acordo com a ordem informada. A ordem ela vai ser representada por um número que aparece logo após aqui o intervalo. Ó. No caso, o número 4. Esse 4, ele indica que ele quer o quarto menor número no intervalo de A1 até B4. Então, no intervalo de A1 a B4, é o intervalo total da nossa tabela. Tá vendo só? De A1 a B4. Beleza. Quem é o quarto menor? Para a gente saber quem é o quarto menor, nós temos que começar a contar a partir do primeiro. Quem é o primeiro menor número que a gente tem ali na tabela? É o número 1. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeiro. Depois, nós temos o segundo. Quem é o segundo? É o 2, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, nossa, o 2 também, e o quarto. O quarto é, neste caso aqui, o número 3. Nossa, mas eu conto o número repetido? Conta sim. Então, quarto maior número é o número 3. Professor, ficou um pouquinho confuso aí essa função menor. Então, observa o seguinte. A função menor é uma função que vai trazer o número de acordo com a ordem informada. A ordem é este número que aparece aqui. Dentro do intervalo que está aqui sendo cobrado de A1 a B4, que é toda a tabela, nós temos que contar a partir do primeiro menor número para chegar até o quarto. Quando a gente tem número repetido, a gente conta. Então, quem é o primeiro menor? O primeiro menor seria 1. Então, esse aqui seria o primeiro. Quem é o segundo? O segundo é o 2. Quem é o terceiro? O terceiro é o 2 de novo. Tanto faz eu começar com um 2 ou o outro, né? Então, por exemplo, eu inverti aqui agora. Eu coloquei o 2 primeiro aqui para colocar o 3 aqui. Tanto faz, vai continuar sendo, né? Primeiro, segundo ou terceiro. Só que ele não quer nenhum deles, ele quer o quarto. O quarto é o número 3. Quarto menor número 3. Então, isso é o que a gente deve ficar atento na hora que uma função maior ou menor aparecer. A ordem que ele quer trazer. Tá? Então, ali, quarto menor número. Continuando, nós temos aqui mais uma função que traz para a gente o seguinte, ó. A imagem a seguir mostra uma planilha sendo editada por meio do Excel, ok? O usuário clica com o botão principal do mouse na alça de preenchimento na célula B3, segura e arrasta até a célula B9 e solta o botão principal do mouse. O valor que será exibido na célula B8 é... Então veja, ele vai clicar na alça de preenchimento. O que é alça de preenchimento, professor? É esse pontinho preto que tem aqui no cantinho da célula, tá bom? Ele vai segurar e vai arrastar até B9. Qual a célula que está selecionada? A célula B3, só ela aqui, ó. Quando eu tenho um número e eu arrasto até aqui embaixo, ele quer saber o valor em B8, até aqui embaixo, se é um número só, ele não vai fazer sequência. Portanto, o resultado que ele vai trazer
continua sendo 3. Para que ele traga sequência, é necessário que eu tenha 2 números selecionados. Então, eu tenho aqui as células, né? Vamos colocar assim, dessa maneira. A alça de preenchimento estaria aqui, as 2 células selecionadas, aí eu arrasto para baixo, aí ele faz a sequência, 3, 4 e assim sucessivamente. Mas as 2 células precisam estar selecionadas. Então, você vai ver que ele vai trazer aqui assim, ó, mais escuro nas 2 células, como a gente vê que só a célula B3 está selecionada. Beleza? Bom, continuando, separei aqui uma questão que envolve um pouquinho de teoria. É importante também saber que no Excel, questões teóricas também podem aparecer. Então, olha lá. Assinale a alternativa que contém a ação resultante dos seguintes passos na sequência. 1. Clicar na guia arquivo. 2. Clicar em salvar como. 3. Digitar a palavra concurso no campo nome do arquivo. 4. Clicar no botão salvar. Aí ele traz as alternativas de acordo com as ações que foram descritas, né? Então ele fala lá, A. Uma nova pasta de trabalho chamada Câmara Municipal será criada na área de trabalho. B. A planilha Plan 2 será renomeada para concurso. C. A pasta de trabalho Câmara Municipal será apagada e será criada a pasta de trabalho concurso em seu lugar. Ele traz no D. Será criada uma nova planilha chamada concurso na frente da Plan 3, dentro da pasta de trabalho na Câmara Municipal. Que Plan 3 é essa, professor? Aqui, ó. Plan 3. Ele está dizendo que vai criar aqui. Depois ele fala na alternativa D. Será criada uma nova pasta de trabalho chamada concurso, mantendo intacta a Câmara Municipal. Então veja só, a partir do momento que eu sigo os passos, clicar na guia arquivo, clicar em salvar como, digitar a palavra concurso no campo nome. O nome do arquivo aqui é Câmara Municipal. Se eu vou digitar outro nome no campo arquivo, eu vou ter outro arquivo. E aí eu clico em salvar, então eu vou ter 2 pastas de trabalho, que é o nome dado, para um arquivo salvo no Excel. Então será criada uma nova pasta de trabalho chamada concurso, mantendo intacta a Câmara Municipal. A gente faz isso direto, né? Na hora em que você vai criar um arquivo baseado em outro, aí você vai na opção salvar como, troca o nome do arquivo, clica em salvar, você passa a ter os 2 arquivos. Beleza? Seguindo, eu tenho mais uma questão agora que envolve, ali no caso, recurso autofiltro, que também é um assunto que aparece em prova. Então ele traz lá, ó. No Excel 2010, um usuário criou uma planilha a seguir que está com o recurso autofiltro ativado. Então você está vendo lá, né? Nome, idade e profissão. Ok. Ao clicar com o botão principal do mouse sobre a seta à direita da célula C1, C1 é onde nós temos ali as profissões, né? Ó. C1, é exibida uma lista na qual o usuário terá opções de filtragem. Assinale a alternativa que apresenta as opções possíveis logo após a opção selecionar tudo. Então, selecionar tudo é uma opção que a gente tem dentro dessa setinha, onde ele lista ali quais são os itens que podem ser escolhidos para filtrar. Bom, pensa comigo, se eu estou em profissão, o que eu vou filtrar? Um nome de uma profissão, certo? Eu vou filtrar para escrever profissão, ele vai trazer o que para mim aqui? Nada. Então tá errado o A. Agora veja, na alternativa B, analista, coordenador, gerente. Bom, quais são as opções que a gente tem ali de profissão na tabela? Analista, gerente e coordenador. Então, portanto, a alternativa correta só pode ser essa. Por que não a C, professor? Porque profissão não é uma profissão, é o título da minha tabela. Então, logo, ela não vai estar na opção de filtragem. A mesma coisa acontece lá no D, que está trazendo outros elementos que não faz parte. E no E ele já está envolvendo tudo, o que estaria totalmente errado, tá bom? Então, na hora de fazer um filtro, eu escolho o item de acordo com aquilo que está presente na coluna em que a seta está presente, tá bom? Segue o bonde, vamos aí a mais uma função, a função concatenar. Função concatenar é uma função que permite juntar textos. Então, olha lá, ó. Em uma planilha do Excel, as células A1, B1, C1 e D1 apresentam os seguintes conteúdos.
Então ele está trazendo A, B, C, D. A sinal alternativa é que contém o resultado produzido na célula 2, caso nessa célula seja inserida a fórmula concatenar A1, B1, C1 e D1. Concatenar é juntar texto. Quando ele junta, galera, a característica do concatenar é não trazer espaço. Então, não tem espaço, tá? Então, a partir do momento que você digitou, não tem espaço. E aí, o que acontece? Ele, por acaso, vai trazer entre as letras vírgula? Não. Ele vai trazer ponto e vírgula? Não. Ele vai trazer tracinho? Não. Ele vai trazer espaço? Não. Então, sobrou a alternativa A. Então, concatenar, função de juntar textos que podem estar em células diferentes, vai fazer com que os textos que estão concatenados fiquem unificados com uma palavra só. Belezinha? Segue o bonde, galera. A gente tem aí agora uma função PROC-V para analisar. Então você que tem medo da função PROC-V, você vai ver que é uma função que dá para a gente resolver tranquilamente. PROC-V é uma função que significa procure na vertical, onde a sintaxe da função é a seguinte. O primeiro item que aparece aqui é o item procurado. Então, vou colocar aqui, ó, item procurado, tá? Então, item procurado, beleza. Depois, esse camarada aqui, ele é o intervalo de procura. É onde eu vou procurar. Certo? Este 2 aqui é a coluna com a resposta. Ok? E este 1 indica que eu quero o valor aproximado. Como assim? Vamos analisar agora. Bom, o que eu vou procurar? Eu vou procurar o que está em C2. O que está em C2? Em C2 está 8.000. Beleza. Onde que eu vou procurar 8.000? No intervalo de F1 a G3, que é esse intervalo aqui. Tem 8.000 lá? Não, não tem. Mas, como eu quero o valor aproximado, qual que seria o valor aproximado a 8.000? Você vai falar para mim 10.000. Mas o valor aproximado nunca pode ser maior do que o valor procurado. É só você pensar. Galera, se você for ao McDonald's e lá no McDonald's está tendo aquela promoção de lanche que custa R$15, você chega lá com R$14. E aí você fala pro cara, eu quero a promoção dos 15. Aí o cara fala, tá, beleza, R$15. Aí você fala, tô, tenho 14. Ele vai voltar para você e dizer, mas custa 15. Mas aí você argumenta, mas eu tenho o valor aproximado a 15, que é 14. O cara vai falar para você, mas continua sendo 15. Ou seja, você não vai poder comprar. Então, a mesma coisa acontece aqui no PROC-V. O valor aproximado nunca poderá ser superior ao valor procurado. Então, você analisou lá. Bom, estou procurando 8.000. Tem 8.000? Não. Tem 10.000, professor, serve? Não, 10.000 é maior que 8.000. Então eu tenho que pegar o valor aproximado abaixo dele. Quem que seria o valor aproximado abaixo dele? Vamos lá ver. Olha só. O valor aproximado abaixo dele só pode ser o 0. Tá, a resposta é 0? Não, porque ele quer o que está na segunda coluna. Primeira, segunda. O que está correspondendo ao valor aproximado de 8.000 na segunda coluna? Baixo, que é a alternativa B. Então lembre-se, galera, a função PROC-V é uma função de procura, procure na vertical, procure entre colunas, onde você vai ter a presença aí dessas informações, tá bom?
Bom, vamos seguir adiante, tem aí mais algumas questõezinhas para a gente responder. Olha só, tem a seguinte planilha criada no Excel 2010 e sua configuração padrão, aí você está vendo. Assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula. Continuum de A1 a B6 a ser inserida na célula 7, considerando que as células B4 e B6 estão vazias. Bom, continuum. Continuum é uma função que vai contar células que estão preenchidas por números só. Então, células preenchidas por número, ele vai contar a quantidade de células. Quantas células estão preenchidas por número dentro do intervalo de A1 até B6? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso? É. Então, a alternativa correta, 8. Acabou. É só isso? Só isso. Então, continuam. Conta células preenchidas por números. E aqui a gente tem mais uma função C para analisar. Olha que bacana. Temos aqui, ó, nossa condição, valor verdadeiro, valor falso. Então você já sabe isso, né? Então, condição, valor verdadeiro, valor falso. Qual é a condição? Se o quinto menor número for diferente do sexto maior. Então analisa. Quinto menor número no intervalo de A1 a C4, que é a tabela inteira. Então quem é o quinto? Vamos começar a contar a partir do primeiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, certo? Tem outro 3? Não tem outro 3, então é o número 4. Então aqui nós temos 4 como resposta. Agora vamos pegar quem é o sexto maior número. Sexto maior número a gente começa a contar a partir do primeiro. Então esse é o primeiro. Este é o segundo, este é o terceiro. Depois nós vamos ter este como quarto, este daqui como quinto e este daqui como sexto. Beleza? Tudo bem? Então, tá aqui. Então, o sexto maior número é 5. Beleza, aí você analisa. 4 é diferente de 5? É, então é verdadeiro. Se é verdadeiro, esquece o valor falso e aí você vai procurar em um intervalo diferente, ó, de A2 a B3. De A2 até B3, que é este intervalo aqui, ele quer saber quem é o segundo menor. Quem é o segundo menor? Primeiro menor é o 1, segundo menor é o 2. Portanto, a alternativa aqui no caso, olha, o intervalo aqui que a gente mencionou. Deixa eu colocar aqui. Olha o professor comendo bola. Tá vendo, galera? Limpa tudo pra gente não comer bola. Olha o intervalo. De A2 a B3. De A2 até B3. De A2 a B3, o intervalo que a gente tem ali, ó. Segundo menor, primeiro menor é o 1, segundo menor é o 2. Portanto, a alternativa correta não é o 1. A alternativa correta, vamos corrigir, é o 2 mesmo. Beleza? Tranquilo? Certo? Bom, continuando, vamos resolver aí a nossa questão. Essa é a nossa última questão. No Excel 2010, em sua configuração padrão, a célula 1 exibe o valor menos 345.456. Um usuário selecionou essa célula e a formatou como moeda, sendo que a partir desta ação passou a ser exibido um monte de hashtag no lugar do número. Sobre essa situação, é correto afirmar que o valor presente na célula não suporta nova formatação. B, o símbolo exibido indica que o valor é negativo. C, a célula não é suficientemente larga para exibir os dados. D, a célula está bloqueada para formatação. Ou E, o número presente na célula, por possuir 3 casas após a vírgula, não pode ser representado como moeda. Então a gente já sabe que quando aparece esse monte de hashtag, significa que não temos espaço suficiente para exibir o valor presente. Beleza, galera? Pois é, então deixo aí os meus contatos interativos para você. Qualquer dúvida que você tenha, basta entrar em contato comigo em qualquer um desses canais, beleza? Então, bons estudos para você e até uma próxima oportunidade, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!